Olá, será que você já leu tudo, já viu tudo, já ouviu tudo a respeito da separação de Vanessa Camargo e Marcos Boaz? Talvez não. Então eu junto tudo e passo aqui para você a respeito desta separação que virou uma verdadeira bomba, um verdadeiro escândalo no Brasil. Um casamento que parecia tão fofo, tão sólido, né? Tão romântico e tão bonito, acabou de uma maneira patética, trágica, com a Vanessa Camargo traindo o marido Marcos Boaz com um ex-namorado, o Dado Dolabella. Você vai saber aqui tudo sobre a traição em si. O sonho louco de Vanessa Camargo de voltar a ser namorada de Dado Dolabella. Porque é uma verdadeira loucura Vanessa Camargo querer ser mulher de Dado Dolabella. E por que Vanessa Camargo, assim que o Boaz descobriu a traição, separou-se dela e saiu de casa, ela, Vanessa Camargo, não correu logo para os braços da mãe, e sim, ela foi contar direto para o pai, Zezé de Camargo, e correu para os braços do pai. Aí tem um fato muito interessante. Você vai saber também sobre os rolos que já vinham ocorrendo na vida do casal, Vanessa Camargo e Marcos Boaz, até no sexo. E o divórcio que foi assinado sexta-feira passada. Bem, eles assinaram o divórcio e assinaram um outro documento determinando o que cada um não poderá fazer depois da separação. Incrível, né? Eles assinaram um documento dizendo o que ele, Marcos, e ela, Vanessa, não podem fazer agora depois que estão separados. Os bilhões que estão na partilha dos bens. Porque Vanessa Camargo não se dá muito bem com a mãe. Ela se dá muito bem com o pai, mas a relação dela com a mãe não é às mil maravilhas hoje. E você vai saber ainda porque os 3 filhos de Zezé de Camargo e Zilu não se dão bem com a mãe. Sim, eles têm relacionamento, mas não é um relacionamento lindo, exuberante. Você vai saber por que os 3 filhos, depois de um tempo que o pai separou-se da mãe, se voltaram contra a mãe Zilu. Dado Dolabella e os casos de violência contra a mulher. As agressões físicas, as agressões verbais, 2 prisões, e você vai saber mais. Há poucos dias, lá onde ele está morando no interior de Goiás, ele fugiu de uma blitz, ou seja, ele furou uma blitz, fugiu da blitz policial, foi perseguido, foi detido, porque isso aconteceu. E também há poucos dias, ele levou uma paulada nas costas numa praça. Ele foi agredido fisicamente e a polícia já descobriu qual a doidice que ele estava fazendo lá na cidade. Será que o casamento de Vanessa Camargo e Marcos Boaz era um sonho e que ela jogou 17 anos de casamento no lixo, no esgoto, com essa traição com o Dado Dolabella? Ou o casamento já estava se esfacelando, desmoronando? Você vai saber também sobre as constantes internações em hospitais de Vanessa Camargo por um problema de saúde muito sério que ela tem. Há pouco tempo atrás ela foi internada e há poucas semanas atrás internada de novo. Qual é o problema? Prepare-se, porque até o final esta matéria é bomba pura, é bafulê puro. Vamos lá, começando com a traição. Marcos Boaz, que era marido de Vanessa Camargo, pegou os 2 filhos e viajou para o sul do Brasil com as crianças. Já a Vanessa Camargo foi para o interior de Goiás, para uma cidade onde está morando o Dado Dolabella. E lá encontrou-se com Dado Dolabella. Foi um dia inteiro de amor, de carícias, de lembranças do passado, de sexo, de desejo. E aí, o Marcos Boaz descobriu tudo e não contou até 3. Já exigiu a separação e saiu logo de casa. Ela foi casada com o Marcos Boaz durante 17 anos. Já ela foi namorada do Dado Dolabella há 18 anos atrás. E na separação sofreu muito, entrou em pânico, em crises de medo. Foi muito difícil. Ela não foi feliz com o Dado Dolabella. Bem,
Há informações de que Vanessa Camargo já preparou uma casa, já preparou uma mansão. Essa mansão já está preparada para que ela volte a se encontrar com o Dado Dolabella. Também há informações dizendo que a Vanessa Camargo quer viver um amor longo. Ela quer ser mulher do Dado Dolabella. E por que é uma loucura Vanessa Camargo querer ser mulher de Dado Dolabella? Bem, ele tem um histórico de violência contra mulheres. Ele teve alguns relacionamentos, ele tem filhos com algumas mulheres e ele foi agressivo. Ele cometeu agressões físicas, agressões verbais, deu polícia, deu justiça, deu medida protetiva. Inclusive, o Dado Dolabella foi preso 2 vezes por não pagar pensão alimentícia. Por falar nisso, há poucos dias atrás, o Dado Dolabella não parou numa blitz da polícia e fugiu. A polícia então o perseguiu e o deteve. Ele fugiu por quê? Porque ele estava com 2 trouxinhas de maconha dentro do carro. Perguntado pelos policiais: por quê? Ele disse: não, eu não sou viciado em maconha, não. E isso aqui é para tirar o extrato da maconha para fazer um remédio para o meu filho. Bem, a polícia não acreditou, ele gosta mesmo de fumar uma maconha e ele teve que assinar um documento se comprometendo a comparecer à justiça quando for chamado para responder ao processo por porte de maconha. Também, há poucos dias, o Dado Dolabella foi agredido numa praça da cidade em que ele está morando, Alto Paraíso, em Goiás. Uma paulada nas costas dele. Deram uma cacetada, pum, nas costas dele. O Dado Dolabella foi denunciar a polícia, mas disse que não sabia quem tinha dado a paulada nas costas dele. A polícia descobriu, acabou descobrindo a malandragem do Dado Dolabella lá na cidade. A paulada foi numa praça, ele estava na praça quando recebeu a paulada nas costas. Qual foi o bafulê? Por que deram uma paulada no Dado Dolabella? Ele estava pegando uma mulher casada. O Dado Dolabella estava tendo um caso com uma mulher casada. O marido então foi para acertar a paulada na cabeça dele, acertou nas costas, ele correu. Então, pergunta-se, qual é a vantagem da Vanessa Camargo querer namorar e até ficar por um longo tempo? Ou seja, qual é a vantagem da Vanessa Camargo ser mulher de um cara como este? Pensa aí e responde aqui. Um cara cheio de problema, um camarada cheio de borogodó, cheio de nó, cheio de bafulê. Eu fico pensando, O que tem na cabeça dessa mocinha, ou seja, dessa senhora? E por que Vanessa Camargo, assim que o Marcos Boaz descobriu a traição e saiu de casa, Vanessa Camargo não procurou logo a mãe, o contato da mãe, o abrigo da mãe, o conforto da mãe, e sim correu para os braços do papai Zezé de Camargo? Primeiro, porque a Zilu Camargo mora nos Estados Unidos numa mansão. Ela mora em Orlando, na Flórida. Segundo, porque a relação de Vanessa Camargo com a mãe não é das melhores. Sim, elas têm contato, elas são mãe e filha. Se veem, se conversam, mas o relacionamento de Vanessa Camargo não é as mil maravilhas, não é aquela coisa fantástica e maravilhosa com a mãe, não é. E você vai saber também porque os 3 filhos de Zezé de Camargo e Zilu não são assim tão apaixonados por ela. Claro que eles também têm relacionamentos de mãe e filhos, mas não é assim aquela coisa exuberante, aquela coisa forte. Eu vou contar para vocês. Olha aí, eu vou descascar essa aqui para você. Aliás, eu vou contar essa aqui para você. Quando o Zezé de Camargo e a Zilu se separaram, os meninos, os filhos do casal, ficaram todos contra o Zezé de Camargo e a favor da mãe. Mas, quando começou a partilha dos bens,
os milhões, quando foram ser partilhados entre Zilu e Zezé de Camargo, os filhos ficaram todos contra a mãe, Zilu, e a favor do pai. Exatamente. Eu vou destrinchar isso aqui bem rapidinho para você. Quando a Zilu recebeu a parte dela, depois de um tempo, ela entrou na justiça contra o Zezé de Camargo, dizendo que ela tinha sido enganada pelo Zezé de Camargo. Que ele tinha dito para ela que o que ela merecia era só aquilo que ele tinha dado e que ele não tinha mais nada para dar porque ele estava passando por dificuldades financeiras. Ela disse também que ela foi enganada quando assinou papéis e não prestou atenção. E quando foi ver, ela recebeu menos e entrou na justiça pedindo mais 15 milhões de reais do Zezé de Camargo. Aí, foi neste momento que os filhos ficaram contra a mãe, Zilu, e a favor do pai, Zezé de Camargo. Os filhos declararam à justiça que ela recebeu sim o que era a parte dela, que o que ela recebeu foi justo e que o pai não a enganou e nem mandou ela assinar nenhum documento que ela não tivesse visto. A Zilu argumentou também no processo contra o Zezé de Camargo que ela o ajudou a construir a fortuna, que enquanto o Zezé de Camargo estava aí pelo Brasil e até pelo mundo fazendo shows, ela estava em casa cuidando dos filhos, ensinando os deveres dos filhos, naquela missão tão grandiosa de mãe. Mais uma vez, os 3 filhos do casal, do Zezé de Camargo e da Zilu, as 2 mulheres e o rapaz, declararam à justiça que a Zilu não foi uma grande mãe. Isso mesmo. Os meninos declararam à justiça que, ou seja, as 2 filhas e o filho, que a Zilu não foi uma mãe presente, vivia pelo mundo. E eles, os filhos, foram criados pelas babás, pelas governantas e pelas empregadas domésticas. E aí, ela perdeu essa ação contra o Zezé de Camargo, ela, Zilu. E foi aí que a relação entre a mãe e os filhos azedou. Claro, ela é mãe, eles são filhos, mas a relação não é às mil maravilhas. Agora eu vou contar para vocês os rolos que já vinham acontecendo na vida do casal Vanessa Camargo e Marcos Boaz. A própria Vanessa Camargo deu uma entrevista há algum tempo atrás dizendo que o casal já não tinha mais entusiasmo pro sexo. Olha aí, que o casal já não tinha mais tanto desejo, tanta vontade. O casal já estava cansado para as relações sexuais. E como já diziam os antigos, quando um casal jovem e saudável para de ter relações sexuais ou só faz relações sexuais de vez em quando, aí tem um problema sério. O cão mete o dedo, ou o cão já meteu o dedo nessa história. Então, a falta de carinho, de amor, de relação sexual revela que em outros pontos o casamento já não vem bem. Também há informações nas redes sociais, nas agências de notícias, dizendo que a Vanessa Camargo e o Marcos Boaz já não dormiam juntos há 3 anos. Há 3 anos o casal já dormia em quartos separados. Então, essa traição de Vanessa Camargo com o Dado Dolabella se configura como a pedrada final, a cacetada final num casamento que já estava desmoronando ou até mesmo já estava desmoronado, praticamente falido, né? Agora, será que era para terminar desse jeito? Ela indo para uma cidade, lá no interior de Goiás, em busca de um namorado e passou um dia inteiro de um ex-namorado e passou o dia inteiro com ele. Será que ela agiu de forma certa? Ou seria melhor terminar tudo e depois ir em busca de um novo sonho, de um novo destino? E será que ela acertou indo atrás logo do Dado Dolabella? Há informações dizendo também que o Marcos Boaz estava impedindo que a Vanessa Camargo continuasse como cantora. Informações dizem também que ele a impediu, ele não deixou que ela participasse
da Fazenda, quando ela foi convidada, e que ela teria sido convidada também para participar do Big Brother Brasil, mas ele, o então marido, não permitiu. O Marcos Boaz nega. Ele diz que estão inventando muita mentira sobre o casamento dele e sobre a separação dele. Ele diz que nunca interferiu para atrapalhar a carreira da Vanessa Camargo, que ela é quem gere a carreira dela, ela é quem administra a carreira dela e que também nem proibiu de ela participar do Big Brother e dela participar da Fazenda. E algumas outras informações na internet dizem o seguinte, que a Vanessa Camargo vive com síndrome do pânico, com crises horríveis. E nas vezes em que ela foi convidada para participar ou do Big Brother Brasil ou da Fazenda, ela estava em plenas crises. Então, ela e o Marcos Boaz chegaram à conclusão de que não era adequado ela participar de qualquer um desses reality shows, porque lá os ambientes são muito ácidos, são muito estressantes, e ela poderia ter crises horrorosas lá dentro e até que tivesse que ser internada. Por isso, ele e ela, Marcos e Vanessa, chegaram à conclusão de que ela não deveria participar de nenhum desses dois reality shows. Os dois teriam tomado essa decisão juntos. E agora vamos abordar qual é a doença que leva a Vanessa Camargo de vez em quando a ser internada em hospital com crises terríveis. É que ela tem síndrome do pânico. A Vanessa Camargo ela é bastante doente deste mal e realmente isso tem prejudicado muito a vida dela. Informações também dizem que ela chora muito à noite. Ela tem esse desespero por causa da crise do pânico. Sendo que, há 2 semanas atrás, ela teve uma crise tão grande que foi internada em hospital no Sírio-Libanês. Foi para o hospital. E há mais ou menos 2 meses atrás, ela já tinha tido uma outra crise em que ficou internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Então, essa seria ou é uma doença muito grave, porque são crises muito fortes de medo, de desespero, de pânico, que a levam a ser internada em hospital. Essas não foram as únicas vezes. De vez em quando, ela é internada. E isso atrapalha muito a carreira dela, o casamento. Se a pessoa que tem crises de pânico não for casada, crises de pânico constantes, e não for casada com uma pessoa amiga, companheira, lado a lado, é difícil. E agora vamos para uma coisa muito interessante em toda a separação, a partilha dos bens. Quanto está em jogo? Qual é a fortuna do Marcos Boaz? Gente, é uma fábula de dinheiro. 4 bilhões de reais. Eu não falei 4 milhões, são 4 bilhões de reais. Assim, por cima, acredita-se, alguém poderia acreditar que a Vanessa Camargo teria direito à metade, teria direito a 2 bilhões de reais. Mas a gente não sabe qual o regime do casamento deles. Se eles se casaram com comunhão total de bens, comunhão parcial de bens ou com separação total de bens. Se o casal é casado com separação total de bens, ela não leva nada dele. Se o casal é casado com comunhão parcial de bens, ela tem direito à metade a tudo que ele construiu ou eles construíram a partir do dia do casamento. Se é comunhão total de bens, ela terá direito à metade de tudo que ele tem. Então, a gente não sabe, como é o regime do casamento. Talvez isso seja divulgado. Ou ela não tem direito a nada, ou ela tem direito à metade de tudo que ele tem, ou ela tem direito à metade do que eles construíram durante o casamento. Alô, alô, alô! Vanessa Camargo e Marcos Boaz assinaram o divórcio sexta-feira passada. Sim, eles assinaram o divórcio, mas eles não estiveram juntos. Cada um numa cidade diferente, Eles assinaram pela internet, assinaram de forma virtual, cada um com os seus advogados. Então, virtualmente, sem se encontrarem pessoalmente, os dois assinaram o divórcio.
E na assinatura do divórcio, eles assinaram um outro documento que determina muitas coisas. Entre essas coisas, o que a Vanessa Camargo e o Marcos Boaz não podem fazer após separados. Aí eu fiquei pensando, mas que bafulê é esse? Depois de separados, a vida de cada um não é de cada um? Interessa a cada um, né? Mas assim, eles assinaram vários termos que não foram divulgados, mas um foi divulgado. Um não poderá falar mal do outro em redes sociais, em entrevistas. Não poderá se manifestar falando mal do outro. Um não poderá revelar ou falar coisas que venham a constranger o outro. Então isso está assinado em documento, né? Se é para falar, vão falar bem. Pois é isso aí. E o Vitor Boaz já falou bem dela, né? Ele disse que ela era uma grande artista, uma grande cantora e compositora e que desejava muito sucesso para a vida dela. Será que o Marcos Boaz ficou chateado, ficou zangado com o chifre? Claro, quem não fica, né? Principalmente um chifre sendo exposto para o Brasil inteiro, é vergonha, né? É vergonha para a pessoa chifrada e acho que até vergonha também para quem chifra. Mas a Vanessa Camargo estava tão tonta que nem ligou. Ela foi para restaurante com o Dado Dolabella quando estava naquele dia da traição. Foi para parques. Quando as pessoas pediram para bater foto, ela disse, por favor, não bata foto, porque eu estou em off. Ou seja, nesse momento eu não quero que apareça nada. No restaurante que eles estavam, umas pessoas ficaram batendo foto de longe, aí o Dado e a Vanessa Camargo pediram a alguém que fosse lá na mesa das pessoas para pedir que eles não batessem foto. Mas bateram, as fotos saíram, Marcos Boaz descobriu e separou. Bem, esse é mais um casamento que termina de uma forma triste e lamentável. Se o casamento já estava acabando e eles não fizeram força para esse casamento não terminar, não sei. Se os dois estavam achando era bom, que o casamento estava no fim e cada um estava já vivendo a sua vida, não sei. Não posso afirmar que esta foi a primeira traição da Vanessa Camargo, porque eu não sei, né? Também não sei se o Vitor Boaz a traía, mas eu julgo que um casamento não precisava terminar dessa forma. O que é que você acha, né? Eu sei que não há casamento perfeito, eu sei que os problemas são muitos, são problemas inerentes à própria vida. Todo mundo tem problema no trabalho, tem problema na família, tem problema no casamento, tem problema de saúde, tem problema nos negócios. Os problemas existem, mas eles existem para serem resolvidos e Deus nos deu a inteligência para a gente planejar e para a gente resolver as questões. Porque às vezes a pessoa separa, né? Pensando que vai para um casamento mais feliz e encontra uma pessoa pior do que aquela com a qual vivia. Claro que se a pessoa vive com um monstro, não é verdade? Agora eu vou usar uma brincadeira, uma monstra, né? Um casamento cheio de violência, de traição, de falsidade, de coisa ruim, né? Um casamento péssimo. Claro que a pessoa não tem que se sujeitar a esse tipo de vida. É melhor uma separação. Mas se não é tão ruim e dá para se ajeitar, dá para se consertar, dá para se reestruturar o casamento, dá para se fazer o casamento recomeçar e ser bonito outra vez, né? Se é possível, que seja, mas os dois têm que fazer esforço, né? Porque sem esforço não se chega a lugar nenhum. Bem, eu gostaria que você, se veio até o final, se você gosta das coisas que eu posto aqui, por favor, se inscreve aqui no meu canal, ou me segue, dependendo da rede social que você está me vendo, coloca um joinha, um like, né? Curte. Comenta, isso é tão importante que você faça um comentário. Faz um comentário aqui, outras pessoas vão ler, eu vou ler, gente vai comentar em cima do seu comentário. Vamos agitar isso aqui. Então, compartilha esse link aqui, compartilha
esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você puder para me ajudar, para ajudar esse canal, né? E ativa as notificações para que cada vez que eu fizer um novo vídeo você venha correndo me ajudar. Obrigado, valeu, que Deus encha você de luz, de paz, de alegria e de felicidade. Que sua vida seja linda.